Meus irmãos, semana passada nós começamos uma nova série como igreja a partir de Mateus 13. Em Mateus 13, semana passada, nós vimos a parábola do semeador. E essa série nós estamos estudando e vamos ainda durante outubro e novembro estudar. Está intitulada O Reino dos Céus é Como. Se você faltou domingo passado, se você não ouviu a ministração, vai lá no nosso canal no YouTube, acompanha essa série. Eu clamo aos irmãos da igreja, se você não estava aqui no domingo passado, assista. Porque essa parábola do semeador, ela pavimenta, na verdade, todo esse trilho de Mateus 13. E, na verdade, nós vamos olhar ainda, em outros capítulos de Mateus, expressões de Jesus Cristo dizendo, o reino dos céus é como? Parábolas a respeito do reino. Mas eu queria muito encorajar os irmãos a ouvirem a mensagem do domingo passado, quando falamos que ele é semelhante a um semeador que saiu a semear. E aí, nós falamos sobre a primeira parábola que aparece em Mateus 13, que é a parábola do semeador. Depois da parábola do semeador, e hoje eu vou ler com os irmãos a partir do verso 24, Jesus, depois de explicar então a parábola do semeador, ele profere uma nova parábola. E aí ele começa a partir do verso 24 de Mateus capítulo 13, dizendo: propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se, saiu. Quando o trigo, ou algumas expressões vão ter a erva, porque essa expressão, a ideia grega, também pode ser essa ideia de erva daninha. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que então o joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranquem também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa ou até a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Agora pula, se na sua Bíblia tiver a divisão, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, e aí a partir do verso 36, Jesus explica essa parábola do joio, semelhante ao que ele fez na parábola do semeador. E aí lá no verso 36 ele diz o seguinte, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mas o filho do homem, mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus nos ajuda, Pai, nos dá ouvidos para ouvir, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, nada mais é do que a expressão que nós já ouvimos na semana passada. Afinal, Jesus, quando estava também contando a parábola do semeador, ele equiparou essa ideia e a gente vai ver, se você viu aí a do grão de mostarda também, são 3 parábolas nesse primeiro contexto de Mateus 13, que tem um mesmo, como se fosse o mesmo cenário, de um semeador que semeia. E aí, na parábola, no domingo passado, nós vimos que ele semeou em diferentes lugares. Esse grão, essa semente, foi caindo em diferentes lugares. E naquele momento, quando ele falava, a semente era a mensagem do reino. Quem lembra disso? Alguns, glória a Deus. E aí essa mensagem do reino ia caindo em diferentes solos que dizia respeito a diferentes
respostas dos ouvintes. Agora, essa boa semente que é semeada, irmã Maristela, não é mais a mensagem do reino, e é o próprio Cristo que nos fala. Porque quando ele está explicando, a partir do verso 33, ou 36, perdão, lá no 38, ele diz, olha, a boa semente são os filhos do reino. Então agora ele já diz que essa boa semente são aqueles que ouviram, que um dia talvez foram esse bom solo, que ouviram a mensagem e que responderam à mensagem, receberam então do Senhor, receberam do reino, e agora essa semente, esse trigo, essa boa semente, como é equiparada na parábola, eles são na verdade já os filhos do reino. E a semente ruim ou o joio, ele na verdade são os filhos do maligno. E essa parábola ela começa talvez trazendo algo que muitos pensam, e ao longo da história vários já pensaram, Fábio, que é, como é que a gente explica, como é que num bom campo, que o Senhor que semeou, e no seu campo, se você for ler essa expressão, ora, ele semeou no seu campo. Como é que nesse bom campo, cuidado pelo filho do homem, caiu semente ruim? Será que Deus descansou no meio do caminho? Será que... E a discussão, talvez, e a pergunta, talvez para tentar explicar essa origem do mal. Como é que num mundo em que Deus bondoso, perfeito, criou tudo, como é que o mal existe? Por que que o Senhor, podendo na verdade ter evitado que o maligno ou que o inimigo viesse lançar esse joio, por que que ele permitiu? Quando nós vamos ver a partir da parábola, primeiro, o dono do campo, que é Deus, ele sabia quem tinha feito. A dúvida estava na cabeça dos servos, dos homens que ficaram para cuidar desse campo. Logo, quem dormiu não foi o Senhor. Ele sabia muito bem quem tinha executado aquilo. E nós podemos aqui conjecturar, pensar em várias explicações a partir de se Deus é bom, por que que o mal existe. Isso é uma pergunta que vem ao longo da história, e não somos talvez nós, mas o que nós podemos com muita segurança afirmar é, primeiro, Deus não é o que origina o mal. Segundo, não é a presença do mal que tira o governo de Deus. O campo continua sendo dele. E na precipitação dos servos de quererem resolver esse problema do mal, ele nem se estressa. Ele diz, não, tem um tempo próprio, porque a sentença de Satanás já está decretada. Ele diz, eu continuo reinando, o campo é meu, então eu sei a hora que eu colho, a hora que eu reestabeleço esse reino, essa boa semente que só tem filhos do reino. Por enquanto, meus irmãos, nesse mundo, nós nunca vamos ter só filhos do reino, nem só filhos do maligno. E a primeira lição que a gente tem que aprender quando a gente parte desse pensamento é que a Bíblia deixa isso claro, joio e trigo vão coexistir, eles vão existir de forma conjunta. E eles vão até crescer de forma conjunta. Ou seja, eles vão estar nesse mundo, eles vão viver, eles vão se desenvolver. Nesse mundo não espere que a gente só vai ter um dia a paz reinando aqui nessa era, nessa terra. Não. Isso pertence a novos céus e nova terra. E dentro dessa série que nós estamos, não dessa série, mas dentro desse ano que nós estamos falando sobre a prioridade do reino de Deus, nós vamos chegar em escatologia. Fiquem tranquilos. Possivelmente para maio, junho, julho, a ideia é a gente entrar aí, terminando quase que o nosso ano, é terminar tendo uma análise mais escatológica a partir da realidade do reino dos céus. Mas enquanto estivermos aqui, vai existir filhos do reino e filhos do maligno. E a gente não pode, talvez, e aí era uma das observações que eu deixo para os irmãos, a gente não pode pensar que isso é só sobre pessoas boas e pessoas chatas ou ruins ou incômodas ou qualquer expressão que a gente queira usar no âmbito mais moral. Não, isso é totalmente espiritual. Porque a coisa está tão séria no mundo que se a pessoa já for boa, a gente diz assim, mas pastor, ou então mais irmão, é uma pessoa tão boa, não faz mal a ninguém. E está tão ruim que a pessoa já não fazer mal a ninguém, já está no lucro. Só que não é sobre não fazer mal a ninguém, é sobre ter Jesus.
E a gente precisa guardar isso no coração, meus irmãos. Infelizmente, é uma realidade espiritual. Não existe pessoa boa sem Jesus. É uma pessoa que vai estar sendo joio. O destino dela não é a eternidade com o Senhor. Especialmente para os nossos filhos. A situação está tão crítica. E até mesmo no meio da igreja, eu reconheço isso. Que às vezes a gente diz, vai casar com fulano. Mas é porque é uma pessoa tão boa. Mas a nossa pergunta sempre tem que ser, mas tem Jesus? Se tem Jesus, está no lucro. Se não tem, está no prejuízo, vai dar trabalho. Em algum momento é reino das trevas e reino da luz em confronto. Não é sobre a realidade de ser legal ou chato. A gente tem que entender a dimensão disso na nossa vida e comunicar isso para a nossa família, entender isso também como igreja. E claro que existem pessoas que nunca fizeram um pacto de dizer assim, eu pertenço ao reino das trevas. Eu espero que todo mundo tenha maturidade para entender isso que eu estou falando. Existem pessoas que fazem isso sim, meus irmãos, a gente não pode ignorar essa realidade. O mundo das trevas, pessoas que servem ao inimigo, a Satanás mesmo, falando abertamente, existem. E cada vez cresce mais. Só que a gente não pode cair nessa falsa ilusão de que o meio do caminho está tudo bem. Com certeza, muitos de vocês já ouviram aquela expressão, aquela história do muro. Uma pessoa lá no muro, está lá o Senhor Deus com todo o seu exército celestial, anjos, arcanjos, toda a hierarquia, né, de anjos, chamando, vem para cá, vem para cá. E está lá Satanás, deitado numa rede, tomando água de coco. Não é porque Satanás é nordestino, gente. Deus me livre. Não, deixa pra lá. Então, e Satanás estava lá tranquilo. E aí essa pessoa que está no muro fica incomodada, dizendo, como é que tem um lado que está aqui desesperado por mim, e tem outro que não está nem aí para mim. Satanás, você não me quer não? Aí ele vai e fala o quê? O muro é meu. Ele não tem interesse. E a bem da verdade, o que ele puder ir lhe matando devagarinho, te convencendo de que ser uma pessoa boa é o suficiente, que boas obras levam para o céu, que sem Jesus dá certo, que você vai no caminho largo e lá na frente você entra na porta estreita e está tudo bem. Não é assim, meus irmãos. E a gente precisa entender que essa realidade aqui nessa terra, ela coexiste, ela existe de forma conjunta. Trigo e joio existem e coexistem. E eles não só isso, eles crescem juntos. Ou seja, eles vão fazendo as suas obras juntos, até o dia da colheita. E essa é a grande chave para a gente. Até o dia da colheita. Então, o primeiro que a gente precisa entender é que trigo e joio coexistem e crescem juntos. Nossa preocupação é ser trigo. É ser boa semente. É não esperar nenhum momento, é não esperar esse dia da colheita para tentar pensar sobre isso. E essa mensagem de hoje é esse alerta. Esse alerta dizendo, a colheita um dia vai chegar. Sejamos a boa semente, sejamos trigo. Porque o trigo, ele cresce para frutificar. O joio, ele cresce para ser queimado. Esse é o fim da parábola. Ele foi reunido e foi queimado. O trigo foi para o celeiro. Ele foi para o lugar próprio de armazenamento, para ser utilizado por aquele que semeou. Quando a gente segue na parábola, ou na explicação da parábola, vem comigo a partir do verso 39. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Aqui ele está dizendo, existem dois tipos de semente ruim, dois tipos de joio, no mundo ou na realidade espiritual. Um deles são aqueles que causam escândalos, aqueles cuja vida tem sido, na verdade, uma armadilha.
uma pedra de tropeço. E o Senhor Jesus advertiu, demais, para que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém, para nós termos cuidado com o nosso testemunho, não levarmos ninguém o distanciamento do Senhor. Nossa vida mais atrai ao Senhor, mais distancia do Senhor. As pessoas que estão perto da gente são mais levadas a estar perto de Jesus, ou mais levadas a ignorar, não, pode viver assim mesmo, está tudo bem. Quem está pertinho da gente tem os olhos mais para o Senhor Jesus, ou os olhos mais para o mundo? Como tem sido o nosso testemunho? Mateus 18, 6, aqui Jesus está falando sobre o reino dos céus também. E ele está falando sobre essa necessidade de sermos como crianças. Mateus 18, 6. E ele vai dizer o seguinte: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar, é inevitável que tais coisas aconteçam. Está dizendo, vai acontecer. Mas ai daquele, por meio de quem elas acontecerem. Gente, essa imagem é muito forte. Eu lembro que desde a adolescência, é um texto que está no meu coração assim. Eu fico pensando, meu Deus, olha a comparação do Senhor. O Senhor é bem drástico. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Não dá para ser uma pedrinha só para a gente mergulhar e depois já sair, né? Não, é para a gente. Ele está dizendo, era melhor que você morresse do que levasse alguém à morte espiritual. É mais ou menos aquela ideia também, e para muitos é uma ideia de uma hipérbole, dizendo, olha, se teu olho te faz pecar, vai e arranca. Se a tua mão te faz pecar, vai e corta. É melhor entrar sem o olho, sem a mão no céu, do que ir completinho pro inferno. O Senhor Jesus é drástico e a gente tem que entender essa realidade, porque não existe meio caminho. Ou nesse terreno, ou seja, nesse mundo, o campo, a Bíblia falou, Jesus falou que é esse mundo, nesse mundo só tem 2 tipos de semente. Filhos do reino ou filhos do maligno. O que passar disso é a estratégia de Satanás para iludir a nossa mente. Segundo grupo, lá a partir do verso 41, ele diz, primeiro, os que causam escândalo. Segundo, os que cometem iniquidade. E essa ideia aqui de iniquidade, a gente precisa entender que é esse pecado quase que mais agravado, ou seja, aquilo já ficou tão enrustido no nosso coração, já criou aquele costume que o pecar já nem mais incomoda, a gente na verdade tem um deleite naquilo. A gente já silenciou o Espírito Santo para dizer, não, nessa área aqui nem fala comigo. Eu peco e peco com gosto. Iniquidade, no termo da ideia mais original, é ser injusto, ser iníquo, não ser reto. E se você lembra, a gente já estudou Mateus 6,33, falamos sobre o caráter de justiça de Deus. Deus é justo, portanto ele não é iníquo. Sabe qual é a expressão para iniquidade em 2 Tessalonicenses? Paulo explicando sobre a segunda vinda de Jesus. Aí falou, porque opera o homem da iniquidade. Então, nesse mundo, meus irmãos, nesse mundo que a gente está vivendo aqui, há um ministério da iniquidade, que é o quê? O reino do inimigo operando contra aqueles que vivem a equidade ou a justiça de Deus. Ou seja, são os justos convivendo com os injustos, mas não é no padrão, a gente já conversou sobre isso, é no padrão daqueles que foram justificados por Deus, através do sangue de Jesus, ou daqueles que recusaram essa oferta maravilhosa de justificação. Só existem esses 2 caminhos, a gente precisa entender a gravidade disso. A gente precisa entender a gravidade disso. Mateus 7, 23, se você quiser, volta um pouquinho. Nesse contexto de segunda vinda, o Senhor Jesus está dizendo, Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito sério, meus irmãos. E na graça do Senhor Jesus Cristo, sabe o que Ele está fazendo? Quase que, eu não diria adiando a colheita, Érica, porque o Senhor Jesus faz tudo no tempo
certo. Talvez aos nossos olhos, por que já não acaba essa situação? Talvez como os servos que queriam logo fazer a colheita, dizer, então vamos tirar isso aqui, esse joio chato. É quando a gente vai em 2 Pedro 3,9, texto maravilhoso, 2 Pedro 3,9. Também falando sobre o dia do Senhor, dia de julgamento. E aí, olha o que ele diz, 2 Pedro 3,9, ele diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí ele clama então, diz, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E aí ele fala para a gente viver de forma digna dessa vocação, como santos. Essa colheita que talvez para nós ela vai tardando, na verdade é graça do Senhor Jesus. Essa ânsia dos ceifeiros, que naquele caso eram os homens, e o Senhor Jesus está dizendo, não, a hora da ceifa quem diz sou eu, e quem faz esse trabalho comigo são os anjos, não são os homens. Ele está tardando porque ele quer que esse campo volte a ser um campo cheio de trigo. E a gente deve orar por isso. A gente não deve ter no nosso coração essa falsa ideia da gente querer começar a julgar quem é trigo e quem é joio. Não faz isso, meu irmão. Cuida do teu crescimento, cuida da tua vida, cuida para você ser um bom trigo nas mãos do Senhor. E frutifica na vida de alguém. E é o trabalho do Senhor naquela vida, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que opera, é Ele que trabalha. Porque senão a gente quer começar a ser o ceifeiro de lá. Pastor, o senhor viu fulano, eu tenho que fazer. Irmão, ora. Para de falar e ora. Você já orou? Não, então começa nesse lugar. Clama por arrependimento, por conversão, por novidade de vida. Acredite no milagre. Do mais perverso homem e mulher que você já conheceu na sua vida, acredite no milagre. Eu e você somos milagres. Nós não merecíamos e hoje somos salvos. Se eu e você podemos falar, vamos declarar, nós somos trigo nas mãos do Senhor. E nós vamos crescer e frutificar para o Senhor, em nome de Jesus. A gente tem um vídeo, Josi. E eu queria passar rapidamente esse vídeo, é bem curto. Só para que os irmãos entendam a diferença, esse vídeo é bem marcante. A diferença entre joio e trigo. E vocês vão ver que um só tem palha. E o outro, de fato, tem semente. Pode soltar, Jus. Não tem áudio mesmo, não. Ele está mostrando, na verdade, que isso aí a gente não consegue distinguir. São os dois que aparentemente são semelhantes. Daqui, sem o áudio, você não consegue nem distinguir, mesmo talvez que você saiba um pouco de agricultura ou plantio. Mas ele vai pegar agora, ele vai esmigalhar o joio. E esse é o joio. Olha o que sobra do joio. Virou isso. E ele agora vai pegar o trigo e ele vai fazer o mesmo processo. E aí quando ele faz isso, olha a diferença, olha o resultado. Ele soprou, tirou a palha, e é isso aí que tem. Fruto, semente. Porque eu e você fomos feitos para frutificar. Obrigado, José, deu tudo certo. Descansa o coração agora. Pode assistir a mensagem tranquila. Pode assistir a mensagem tranquila agora, José. Irmãos, é diferença. Quando a gente olha isso, a gente fica, meu Deus. Mas não cabe a gente a ficar tentando fazer avaliação, olhando só o caule ou a espiga, ou sei lá como é que chama aquilo. O topo. Porque nesse dia, quem é que vai fazer isso? Sou eu? É você? Não, é o Senhor Jesus. Cabe a gente orar. Senhor, enche esse campo de trigo. Em nome do Senhor Jesus. Minha pergunta para você, meu irmão, é como está a tua caminhada, como está a tua evolução com o Senhor. A gente falou um pouquinho sobre isso no domingo passado, mas como você tem frutificado? Como esse crescimento,
Na fase inicial, joio e trigo, eles são quase que iguais. Eles começam a se distinguir mais quando eles vão para uma fase madura, que aí apresenta semente, muda a coloração. O joio fica mais escuro, o trigo fica mais castanho. E nós, minha oração como pastor é que a gente seja uma igreja madura. E que pelos nossos frutos, como a palavra fala, nós sejamos reconhecidos, não pela nossa aparência, não pela eloquência, não por uma pregação, não por liderar alguma coisa, não por dar aula, não por fazer, não por vir domingo. Isso não necessariamente significa fruto. Pode ser, mas não necessariamente significa que é. Como estão os nossos frutos, meus irmãos? Como está a nossa maturação no Senhor? A gente precisa amadurecer, e é nesse processo de maturação que a gente começa a se distinguir de joio. Não para julgar, mas é porque a gente está cumprindo aquilo que a gente foi chamado para ser frutífero no Senhor. A semente que o Senhor lançou nesse mundo, os filhos do reino, eles são necessariamente frutíferos. Porque essa boa semente, ele comparou ao trigo, e o trigo, ele tem sementes para dar. Ele é útil. Minha oração é que a gente seja útil nas mãos do Senhor. A gente falou um pouco sobre isso domingo passado, que o começo da nossa frutificação, na verdade, é a morte. Lembra, se a semente não cair no solo e não morrer, ela não pode dar fruto. Então, todo o começo de processo de frutificação na minha vida, ela passa, na verdade, pela morte do nosso eu. E aí, quando eu penso em morte, minha pergunta bem honesta para os irmãos é: quando é que a gente quer morrer? Porque morrer a gente vai. Agora, você quer morrer de vez, quando vier o julgamento, ou quando você morrer aqui nessa terra, e for para o inferno, deixa eu falar bem abertamente assim. Ou você quer morrer agora e ter vida nova no Senhor e vida eterna no Senhor. É só quando, não é se você quer ou não. A pergunta é quando eu e você queremos morrer, matar o nosso eu. Vai ser agora ou vai ser na eternidade? Numa conta básica, me parece melhor ser agora, para ter vida eterna com o Senhor. Porque a diferença do joio e do trigo é o destino. Muito embora eles são tão semelhantes, além do fruto, a diferença de joio e trigo é destino. Quando a gente termina esse texto, então, lendo, o verso 40 diz: olha, o joio é queimado, é colhido e jogado no fogo. Isso será a consumação, ou seja, o fim desse mundo. E aí o verso 42 diz: olha, esse joio, ele vai ser lançado na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui é uma imagem incrível, meus irmãos. Se você pensa que a eternidade vai ser inconsciente, esse texto aqui já te ajuda. Pode ter vários outros, mas esse texto aqui já te ajuda a fundamentar. Nem para os salvos, nem para os ímpios. Choro e ranger de dente significam uma consciência de um tormento eterno. E essa imagem de lançar numa fornalha de fogo é uma imagem clara para o inferno. Não tem para onde a gente correr, meus irmãos. Verso 43 vai dizer que os justos, eles resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Ou seja, ele divide claramente o destino. E quem é que vai fazer esse julgamento? Não são os homens, é o Filho do homem, é Jesus Cristo, que recebeu a autoridade de Deus o Pai para julgar o mundo. Apocalipse 20, só para você ter um texto paralelo, Apocalipse 20, 10. Diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo ardente, com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meus irmãos, é muito sério. Eu espero que a gente esteja entendendo a dimensão real e espiritual da nossa decisão, por Jesus ou sem Jesus. É simples. É só isso. Ou é um lado ou é
o outro, não tem meio caminho. Eu não estou assustando ninguém, eu só estou pregando a palavra de Deus. Aí talvez você pode dizer assim, pastor, mas ainda vai demorar esse julgamento aí. Apesar de todo esse cenário bélico de guerra, isso aí é quando Jesus voltar. O problema é que se você morrer antes disso, acabou para você. Tem graça e misericórdia enquanto você tem fôlego de vida. Porque Hebreus também vai dizer que ao homem está destinado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. E aí eu e a Pauline, de ontem para hoje, a gente está conversando um pouco sobre isso. Como a vida é breve. Como é um sopro mesmo, eu não falo só de existirmos, mas de mudanças drásticas na nossa vida. De repente você está saudável e depois não está. De repente você tropeçou e já tem alguma impossibilidade. Ou aconteceu alguma coisa que fugiu do teu controle e você já está e afeta tanta gente. E a gente ficou conversando sobre isso. Meu Deus, como a gente tem que valorizar a vida, o dia, a bondade do Senhor, a graça e a misericórdia, o fôlego, para louvar ao Senhor, para agradecer, para buscar agradar o coração do Pai. Porque isso não é quando lá vai acontecer. E se acontecer logo? Eu não estou querendo ser drástico, meus irmãos, mas é a realidade. Todo mundo tem plano quando sair daqui. A maioria é almoçar. Alguns já estão com o almoço pronto, glória a Deus. Estamos aceitando convites. Mas, irmãos, quem garante que a gente vai almoçar? E se aquela comida que você já tirou do freezer, aquela carne que você já botou para descongelar, aquela picanha que está ali, de manhãzinha você tirou, fica lá. Eu não estou querendo ser drástico, eu não estou querendo que você saia, eu só estou querendo te dizer que há uma decisão espiritual que eu e você precisamos tomar e tomar com urgência. E se não tiver o próximo domingo? E se o próximo domingo eu já não estiver aqui e nem terminar a série? E cair no colo de alguém aqui e dizer, eu não vou pregar essa série que o pastor Abraão inventou não, vamos fazer outra coisa. É a vida, meus irmãos. É breve. É um sopro. E a gente com essa falsa ideia que a gente está tão no controle. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso, meus irmãos. É sobre isso. Porque o caminho dos justos, olha o que termina. Vamos terminar. Então os justos resplandecerão como o sol. Provérbios 4,18 vai dizer que o caminho dos justos, ele é como o primeiro brilho da aurora, cada vez brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que imagem maravilhosa. Dizer que a cada momento a gente, na verdade, está resplandecendo mais, para um dia chegar nesse lugar maravilhoso, onde nem vai ter sol, porque o brilho do Senhor Jesus iluminará tudo e todos, em nome de Jesus. É para esse lugar que a gente quer, meus irmãos. Que desperdício vai ser a gente vir todo domingo aqui e não entregar a vida para o Senhor Jesus, e não viver a eternidade com Ele, e ainda chegar no dia do julgamento e ficar chateado, porque, não, mas eu fui todo domingo. Eu escutei aquele pastor pregando 50 minutos, não aguentava mais. Não é possível que isso não me garanta o céu. Não vai garantir se não for Jesus, meus irmãos. Toma essa decisão hoje em nome de Jesus. Toma uma decisão por Jesus. Para e reflete, meu irmão. E eu reflito para mim, eu pergunto primeiro para mim tudo. Você é de fato filho do reino? Como o verso 38 está dizendo, a boa semente são os filhos do reino. Porque assim como a parábola do semeador que dizia, eu terminei domingo passado dizendo, o reino de Deus vai avançar, porque essa parábola é do semeador, é ele que está no controle. Essa parábola começa lá no verso 24, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Então é ele que está no controle, ele vai colher, meus irmãos. E ele espera tirar boa semente daquilo que ele plantou. Vai acontecer. A pergunta é, o que nós vamos fazer com essa mensagem que a gente está ouvindo? Que Deus sustente o nosso coração, que a gente possa refletir, que a gente possa pensar sobre essa realidade da novidade de vida no nosso coração. Sou eu, de fato, uma nova criatura? Eu cumpro, de fato, aquilo que o Senhor me criou para cumprir, para viver?
Sou eu um filho do reino? Sou eu essa boa semente? Se não, hoje é dia maravilhoso, o Senhor está te dando fôlego para você dizer: eu recebo, eu aceito, eu quero, eu tomo posse dessa realidade, eu sou filho do reino, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Curva a tua cabeça, feche teus olhos e pensa sobre isso. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Pai, porque se naquele momento Jesus Cristo alertava seus discípulos sobre a realidade da manifestação do reino de Deus aqui nessa terra, Pai, é porque essa mensagem é importante para nós também hoje, Deus. Se os discípulos precisavam compreender, Pai, sobre a realidade do joio e do trigo, nós precisamos compreender isso também, Senhor. Nós não queremos ignorar a Tua palavra, nós não queremos enrijecer a Tua palavra, nós cremos, Pai, que ela é viva, que ela é real, que ela produz fruto, que ela é apta, Pai, para preparar, Deus, todo homem, toda mulher, para viver de forma que agrade o Teu coração, Deus. Nos ajuda a refletir, Pai, sobre essa realidade. Nos ajuda, Pai, a compartilhar com outros que talvez estão ao nosso redor esse senso de urgência, de tomada de decisão, Pai. Dizendo que não basta ser alguém apenas bom aos olhos do mundo e moralmente bom. É preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É somente por Jesus. Nos ajuda, Senhor. E, Pai, nos ajuda a frutificar, Pai. Se somos trigo, Pai, nós queremos crescer e amadurecer, Pai. Porque é nesse processo de maturação que os frutos vêm, Senhor. Nós queremos dar fruto, Senhor. Nos ajuda a entender como frutificar, Deus. Talvez não é da forma como a gente está achando que é. Nos apresenta pessoas, nos apresenta situações em que a gente pode frutificar. Abre os nossos olhos para os dons espirituais que o Senhor entregou para todo aquele que pertence ao Teu corpo. Tua palavra, Deus, fala em Efésios 4, Deus, que é o bom funcionamento de cada parte do corpo, Deus. Através da edificação mútua, Pai. É isso que glorifica o Teu nome, Pai. Para que não sejamos mais, Deus, como Paulo fala, como crianças, meninos levados por todo o vento de doutrina, Pai. Mas possamos ser maduros, Pai. Amadurece essa igreja, Pai. Igreja Batista Brasileira Central, Deus. Pai, nós oramos por homens e mulheres maduros nesse lugar, Deus. Que entendem a vida com o Senhor, que entendem o seu propósito. Que não vivem, Pai, de tempos e tempos, ou de momentos bons e momentos ruins. Não, Pai, que desejam constância no Senhor. Que não negociam no tempo mal. Como cantamos mais cedo, Pai, que Te louvam em qualquer circunstância, Pai. Que desejam ser usados pelo Senhor em qualquer circunstância. Que vão dar fruto, Senhor. Pai, que sejamos trigo nas Tuas mãos, Pai. Para vivermos a eternidade com o Senhor. Porque fomos criados, Pai, em novidade de vida, para reinar contigo, Deus. A eternidade com o Senhor é o que desejamos, Pai. Nos dá essa maturidade, Senhor. Amadurece essa igreja, Pai. Para que tenhamos sim, Deus, conversas difíceis, situações desafiadoras, mas em tudo, seremos trigo maduro, frutificando na vida um do outro, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Obrigado, Jesus, por nos amar. Obrigado pela Tua paciência conosco. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado por misericórdia, Pai. Te amamos, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Deus.
Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.